Escola de Arte Culinária, receitas caseiras, como fazer arroz integral soltinho, 12 de julho de 2020. Observação: este arroz não grudou no fundo da panela, ele não queimou. Eu aproveitei todo o arroz que eu preparei. Como fazer arroz integral soltinho, 12 de julho de 2020. Gentileza, lavar o arroz. O arroz integral não sai água leitosa. Ele foi lavado levemente, para não perder o valor nutricional. Eu lavei o arroz integral, trocando a água 5 vezes. Gentileza, escorrer a água. Gentileza, colocar uma gotinha de gordura feita ou preparada em casa, caseira, com toucinho de porco. Ela fica branquinha, ou com óleo de coco, que pode ser preparado em casa. Receita caseira ou com manteiga de leite natural, também preparado em casa. Receita caseira. Observação: gentileza, não colocar esses ingredientes em panela de alumínio. A panela de alumínio não deve ser fina. Se for preparar com panela de alumínio, a panela deve ser grossa. Porque se preparar com panela fina, pode grudar no fundo da panela. Porque pode também apanhar fumaça. Existem pessoas que não cozinham com panela de alumínio, nem grossa, nem fina. Existem pessoas que cozinham com outros tipos de panelas. Pensam que outros tipos de panelas são mais saudáveis para cozinhar. Gentileza, acrescentar alho e cebola a gosto. Gentileza, dourar primeiro o alho e depois a cebola, porque a cebola costuma dourar primeiro que o alho. Gentileza, colocar o arroz na panela. Refogar o referido arroz. Existem pessoas que não refogam o arroz. Gentileza, colocar água fervendo sobre o arroz. Colocar água só a quantidade de 2 centímetros acima do arroz. Gentileza, colocar sal a gosto, ou só uma pitadinha de sal. Gentileza, misturar e tampar a panela. Gentileza, deixar a água baixar bem dos 2 centímetros. Os 2 centímetros são colocados através da água em cima do arroz. A água fica acima do arroz 2 centímetros. Gentileza, esperar secar a primeira água, colocar água novamente, só 2 centímetros acima do arroz. Colocar novamente uma pitadinha de sal. Essa segunda água. Pode misturar ou não misturar o arroz. Pode colocar ou não colocar mais sal. Por quê? Não pode misturar de novo, mas
Hoje eu misturei este arroz que eu preparei. Gentileza, tampar a panela e deixar a água baixar de novo. Gentileza, provar o arroz para verificar se ele está cozido e soltinho. Gentileza, observar se o arroz não... Observar bem, se o arroz não estiver cozido, ir colocando água quente, os 2 centímetros, até ele cozinhar e ficar soltinho. Existem pessoas que só pingam água quente no arroz, até cozinhar. Observação, neste arroz eu coloquei 3 águas. Ou seja, eu coloquei água 3 vezes. Quando você observar que já está seca a água, gentileza, baixar o fogo. Só quando a água secar. Gentileza, continuar com a panela tampada e deixar secar bem a água em fogo baixo. Gentileza, desligar o arroz. Gentileza, deixar a panela tampada, para que ele chegue no ponto com o vapor da panela tampada. Pronto, bom apetite. Observações. O sal pode ser sal marinho integral, sal grosso, sal para churrasco. Se não encontrar o sal marinho, gentileza, preparar o arroz com sal iodado. Sal grosso para churrasco ou sal iodado. Gentileza, pegar o pacote de sal grosso, sal integral, colocar no liquidificador, completamente seco, no caso do liquidificador, e bater o referido sal, até ele ficar fino. Fazer isso é melhor que usar o sal fino, refinado e industrializado. Sempre existe o melhor possível. Eu prefiro utilizar o sal grosso integral e nem utilizar o liquidificador para torná-lo fino ou transformar o sal integral, sal grosso, em sal fino ou sal refinado. Bom também é o sal rosa do Himalaia, que eu comprei, e verificar se ele é verdadeiro ou falso. Para verificar se o sal rosa do Himalaia é verdadeiro ou falso, eu coloquei água em um copo. Coloquei 1 colher de sal rosa do Himalaia no copo com água. Eu tampei o copo e deixei de um dia para o outro. Eu fiz esse procedimento à noite e verifiquei no outro dia, de manhã. A água estava transparente. Assim, o sal rosa do Himalaia que eu comprei é verdadeiro. Se a água estivesse rosa, o sal rosa do Himalaia, conforme estava escrito na embalagem, seria falso. O sal rosa do Himalaia, conforme escrito na embalagem, conteria corante cor-de-rosa. Eu retirei a água do copo e toquei com os dedos no fundo do copo. Senti que o sal rosa do Himalaia que eu comprei tinha cristais, como areinhas e pedrinhas bem pequenininhas. Coloquei mais água no copo, coloquei o conteúdo de cristais com água em uma panela e coloquei para ferver. Observei que os cristais pequenininhos não dissolveram. Realizei o mesmo procedimento com sal integral, sal grosso, para churrasco. Observei que o referido sal não apresenta cristais no fundo do copo.
o sal grosso, o sal integral, fica completamente dissolvido em água fervendo. Este sal não apresenta cristais. Observação: existem pessoas que cozinham o arroz sem refogar. Existem pessoas que lavam o arroz, deixam o referido arroz escorrer em uma peneira, colocam o citado arroz para secar no sol, colocam gordura na panela, refogam o referido arroz, colocam depois o alho e depois a cebola, refogam mais o referido arroz. Após esse procedimento ou após esses passos, colocam água quente, fervendo, 2 centímetros de água acima do arroz. Existem pessoas que não lavam o arroz. Por questão de higiene, é bom lavar o arroz, tanto o arroz branco quanto o arroz integral. Este vídeo não substitui um especialista em preparar arroz. Gentileza, consultar um culinarista, um mestre cook, um nutricionista, um médico ou os médicos de sua confiança. Gentileza, procurar pesquisar sempre mais e mais. E assim eu preparei o meu arroz integral, de modo que ele não ficou grudado na panela, não pegou fumaça e não queimou no fundo da panela. O arroz que eu preparei, arroz integral soltinho, ele ficou realmente soltinho e cozido. Sidneia Nunes Guimarães, poeta, escritora, professora, contadora, advogada, alimentarista, consultora de bem-estar, acadêmica, membro vitalício de academias de letras nacionais e internacionais. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Cordialmente, um abraço amigo, companheiro e otimista. Sidneia Nunes Guimarães e família.